Bem-vindo a mais um Diabetes News. Diabetes News de hoje vão ter vários temas, entre os temas são dois muito importantes. Você vai entender por que as pessoas desenvolvem a diabetes tipo 2 e qual a relação da gordura com doenças cardiovasculares. E aí você vai ter essa relação com relação se é benéfica para diabetes ou não, se vai alterar sua glicemia ou não. Então, quem ainda não curtiu o canal, pode tacar o dedo no botão aí se inscrever no nosso canal, para a gente conseguir levar mais informação para as pessoas que precisam e que querem aprender sobre diabetes. Então, ó, um dos artigos, a gordura na alimentação e as mudanças nos paradigmas. O segundo aqui, ó. Será que caminhar após as refeições realmente ajuda a emagrecer? E aqui vem a relação do rapper americano que está hospitalizado por causa da diabetes. E eu coloquei aqui dois artigos para confirmar se era uma notícia verídica ou não. Vamos começar com ele já aqui. Eu vou usar a própria tela para ficar já mais dinâmico. Então ele descobriu a diabetes em 2014, ó, tá aqui, e perdeu cerca de 64 quilos na batalha contra a doença, indo de 174 quilos, ó, quase 200 quilos. Com certeza o MC dele estava muito alto, já estava uma obesidade praticamente mórbida, e reduziu para 110 quilos. E aí aqui tem um dos clipes que é um dos rappers mais famosos lá dos Estados Unidos. E aqui saiu a notícia num site americano, para confirmar mesmo. Para quem gosta de ver notícias de fora do país, às vezes tem uma dificuldade com a língua, você clicar no botão direito aqui, ó, colocar traduzir para português, ele já vai traduzir, ó, automaticamente essa página, ó, e já ficou em português e vai ficar fácil para você ver. Então, ó, 56 anos de idade, então é uma pessoa jovem. Por que uma pessoa hoje mais jovem acaba desenvolvendo a diabetes? No decorrer do vídeo você vai entender essa relação que está muito bem explicada por um artigo que saiu essa semana. E aí a condição atual ainda não é clara, né? Ele está no hospital, porque às vezes a diabetes pode provocar complicações em outros órgãos e aí, para ele se recuperar, ele vai ter que se estabilizar. Aqui fala que ele reduziu, lá nos Estados Unidos se usa em libras, né? E, e aí fala sobre algumas coisas da vida dele. Então, essa é uma notícia que eu queria trazer para vocês, que os famosos também não passam ileso se eles não tiverem um hábito saudável e atividade física. Vamos para a segunda parte aqui, ó. Será que caminhar após as refeições realmente ajuda a emagrecer? E aí tem a relação com o índice glicêmico, por isso que eu estou trazendo esse artigo para vocês, ó. Vamos analisar a afirmação. Então, o que eles falam? Que, ó, melhora a digestão, você fazer uma caminhada após se alimentar, gerencia os níveis de açúcar, redução do risco de doença cardíaca, regulação da pressão sanguínea. Então, aí eu vou te passar o meu ponto de vista, que ele vai ser bem criterioso, porque vocês sabem que eu sou super sincero, eu vou passar o que eu acredito e o que eu faço. Tudo isso vai depender de uma coisa, eu vou até voltar para mim aqui, ó, ficar melhor. Tudo isso vai depender do quê? Depende de qual é o alimento que você ingeriu na refeição para ter uma relação direta com essas doenças que ele citou. No caso, vem doenças vasculares e diabetes e o emagrecimento. Se você ingerir um alimento com uma quantidade de calorias muito grande e uma quantidade de proteínas muito pequena, você jogou uma caloria vazia para dentro de você. Você pode fazer a caminhada que, independente disso, você vai estar ganhando peso. Se você tiver uma alimentação equilibrada, fizer uma caminhada após o almoço, ou que seja mais tarde, ele vai agregar o benefício. Então a caminhada ela sempre vai ser um benefício. Quais são os cuidados? Aí a gente vai ler no final do artigo. Se você fizer um exercício intenso, tem uma intensidade um pouquinho acima, você pode sentir enjoo,
pode ter a sensação de ânsia de vômito e pode chegar até a vomitar, porque o organismo está preocupado na digestão do alimento e você está querendo fazer atividade física, então esse sangue está indo para o músculo. Essa competição vai fazer com que você jogue o que você alimentou para fora. Mas uma caminhada não vai ter problema nenhum de você fazer após a refeição. E aí ele fala aqui, ó, efeitos colaterais que você deve tomar cuidado após as refeições. Caminhar depois da refeição pode, dependendo de pessoa, ela pode ter sintomas como indigestão, diarreia, náuseas, gás e inchaço. Para evitar esses sintomas, deve esperar 10 a 15 minutos. Além disso, a caminhada deve ser num ritmo reduzido, um ritmo tranquilo. Esse tipo de exercício não precisa de uma alta intensidade para ser benéfico. Portanto, você não precisa ter pressa, caminhe com calma e aproveite o momento. E aí ele coloca a conclusão: caminhar após a refeição, de forma leve e tranquila, pode fazer diversos benefícios para o nosso organismo. Então, a relação com os efeitos colaterais que ele comenta aqui em cima, que seriam benéficos para o emagrecimento, que é a regulação da pressão, risco de doenças cardiovasculares, os níveis de açúcar que entra no caso de diabetes, vai depender 100% do que você se alimentou. Você se alimentando de uma maneira ruim, vamos supor, com uma quantidade grande de carboidratos, independente se você fizer a caminhada ou não, você vai aumentar o seu peso e você vai, no caso de diabético, subir a sua glicemia, e no caso de quem não tem, dá chance para você ficar resistente à insulina, porque você vai estar acima do peso. Então essa é a relação desse artigo. Vai depender muito do que você está comendo e nem tanto da questão de você fazer uma caminhadinha após o exercício. Essa aqui é a relação. Não é porque você vai ter uma alimentação ruim que fazendo a caminhadinha você vai resolver o problema. Vamos para o nosso artigo agora, que é o que vai falar exatamente de tudo que a gente já ouviu de uma maneira errada na nossa vida. Então, ó, as gorduras na alimentação e a mudança nos paradigmas. Novas informações da ciência enfatizam a necessidade de abordagem mais pessoal e baseada em alimentos ao se recomendar os níveis de gordura total e saturada de uma dieta para o indivíduo. Então ele está falando da relação de você comer uma carne com gordura ou você falar que essa gordura da carne seria maléfica, que faria mal para o seu organismo. Então foi o Arnaldo Scheinberg, médico endocrinologista e coordenador do programa de residência do IPCEMG. Então aqui ele fala que ele optou por simplificar o consumo de gordura saturada e o aumento do risco à saúde. Então a gente vai entender da onde que surgiu o conceito de que a gordura saturada é maléfica para o nosso organismo. Então existem muitas coisas que nós temos um hábito, e agora você vai entender por que você acabou desenvolvendo a diabetes. Porque eu tenho certeza que você não desenvolveu a diabetes de propósito. Você não fala, eu quero ter a diabetes, vou fazer isso para ter a diabetes. Você desenvolveu a diabetes porque você não sabia o que estava acontecendo com o seu corpo, os alimentos que você colocou para dentro de você não tinham tanta qualidade nutricional e tinha uma quantidade de calorias muito grande. E agora a gente vai entender por que isso acabou acontecendo, por que essa cultura de alimentar mudou-se e hoje a gente vê que é uma cultura alimentar ruim. Então, na última década, a partir dos anos 1900, aqui, crescimento das doenças cardiovasculares como uma das principais causas de mortalidade. Na última década, em particular, a partir dos anos 50, quando foi apontado pela ciência e criada a hipótese de dieta dieta-coração. Então, assim, era relacionado a algum hábito alimentar com as doenças cardiovasculares. Então, eles falaram, alguma coisa deve estar acontecendo que as pessoas estão desenvolvendo a doença cardiovascular. Então, baseado nessa, é hipótese. Então, o que é hipótese? A gente achou, não temos certeza, não é um estudo,
randomizado, não é um estudo que tem um público, que foi pesquisado, que fez exame de sangue. São hipóteses, eles pegaram hipóteses. Considerou que o suposto efeito nocivo das gorduras alimentares, particularmente a gordura saturada, e o menor risco associado à dieta mediterrânea servia para explicar por que indivíduos nos Estados Unidos, norte da Europa e Reino Unido, eram mais propensos a doenças cardiovasculares. Deixa eu vir para cá. Ó, o estigma em relação ao consumo de gordura levou ao aumento no consumo de carboidratos. O que são carboidratos? Vamos lembrar. A fruta tem frutose, vira carboidrato. O pão, ele tem a farinha de trigo, que vai virar carboidrato e vira açúcar no sangue. O açúcar vira açúcar no sangue. A pizza vai virar açúcar no sangue. Então, todos esses alimentos que a gente tem, o hábito hoje de consumir, que teoricamente era a base da nossa alimentação, eles viram açúcar no sangue. Então, aqui falou que depois dessa época se aumentou o consumo de carboidratos. Mas com o tempo foi sendo demonstrado que a substituição de gordura por carboidratos não estava associada ao menor risco. Então, já se viu, pô, mais carboidrato, menos gordura, não está tendo essa relação de diminuir doenças cardiovasculares. Imagine que essa troca pode até estar associada ao aumento da mortalidade observado nessas últimas décadas. Então, se analisou que em vez de prevenir, o excesso de carboidrato piora a relação de doenças cardiovasculares. A associação entre o consumo dietético de gordura, principalmente a famosa gordura saturada de origem animal, e o risco cardiovascular ganhou importância a partir dos anos 1970. Sendo assim, desde então, tem sido um tema central dos Objetivos de Recomendações Alimentares dos Estados Unidos e, por consequência, no mundo. Então, saiu uma diretriz, estabelecer nas diretrizes de desenvolvimento pelas entidades de saúde governamentais redução do consumo de gordura saturada. Então, as entidades de classe, as pessoas referentes, que são referências, né, os institutos de pesquisas, de estudos referentes, falaram, a gordura saturada faz mal para a saúde, vocês têm que diminuir esse consumo e aumentar o consumo de carboidrato. Essa que era a referência. As recomendações a partir de 1980 passaram a ser de limitar o consumo de gordura saturada no máximo 10% de total de calorias diárias, como forma de ajudar a reduzir o risco de doenças. Então, aqui, em 1980 falaram assim, vocês têm que consumir no máximo 10% para você diminuir o risco. Então, fizeram uma afirmação em hipótese, porque a gente vai descobrir que não é real. Porém, em 2018, então, de 1980 a 2018, foram 38 anos. O Departamento de Agricultura e Serviço de Saúde solicitaram que fossem feitos comentários públicos em resposta à seguinte pergunta: qual é a relação entre consumo de gordura saturada, tipos e quantidades e risco de doença cardiovascular em adulto? Então, adulto. Se gerou uma incógnita, a gente diminuiu o consumo de gorduras e o número de doenças cardiovasculares não diminuiu e, por exemplo, a gente vai ver números como diabetes só vem crescendo. Então se gerou uma incógnita, mas se passou quantos anos? Muitos anos. Então as pessoas que estão diabéticas hoje, elas não fizeram isso de propósito. Você que está me assistindo, você tem a diabetes, tenho certeza que você não fez isso de propósito. Aconteceu pelo hábito alimentar e por falta de informação e muitas vezes de uma hipótese que colocaram na nossa cabeça que o carboidrato seria a base da alimentação e a gente pode comer à vontade. E não é bem assim. Esse estudo mostrou que o aumento do consumo de todos os tipos de gordura, saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, com menor risco de morte associado à associação neutra com doenças cardiovasculares, TCV. Outra conclusão obtida pelo estudo PURI foi que o consumo mais alto de carboidratos na dieta, principalmente carboidratos
amiláceos e açúcar, está associado ao maior risco de doenças cardiovasculares e mortalidade. Então, aqui, onde eu sublinhei, já demonstra que eles estão falando o que a gente falava sobre as gorduras e sobre os carboidratos é exatamente o inverso. Na verdade, você pode consumir mais alimentos com gordura e você tem que diminuir a quantidade de açúcares e carboidratos ingeridos na sua alimentação. Então, no contexto das dietas contemporâneas, portanto, essa observação sugere que há pouca necessidade de limitar ainda mais a ingestão de gordura total e saturada na maioria das populações. Vou pôr para esse lado para não ficar na frente. Por outro lado, restringir a ingestão de carboidratos, principalmente carboidratos refinados, pode ser mais relevante hoje para diminuir o risco de mortalidade em alguns indivíduos. Por exemplo, aqueles com resistência à insulina e diabetes tipo 2. Quem tem resistência à insulina é um passo antes da diabetes. Quem tem diabetes tipo 2 é uma resistência à insulina turbinada, por isso que você desenvolveu a diabetes tipo 2. Mas antes você já estava resistente à insulina. A obesidade e a diabetes mellitus 2 são os principais contribuintes para as doenças cardiovasculares. Então, vamos entender o conceito. Antes, os alimentos de carboidratos, como os pães, cereais, era a base da alimentação. Você só podia consumir 10% de gordura. Hoje já se viu que o conceito é o inverso. Até a própria ADA, Associação Americana de Diabetes, ela já fala que uma dieta de baixo carboidrato é o mais benéfico para quem tem a diabetes tipo 2 e quem tem a resistência à insulina. Então, se inverteu o conceito. Os carboidratos têm que ser consumidos muito poucos. Por quê? Porque ele vai fazer com que você desenvolva a resistência à insulina, consequentemente você pode vir a desenvolver a diabetes tipo 2, que é uma resistência à insulina mais avançada. Então, aí as evidências recentes sugerem que a dieta ideal para o controle de peso, controle glicêmico, depende em parte da tolerância a carboidratos do indivíduo, que por sua vez é determinado pela resistência à insulina, capacidade de secretar insulina. Então, como que funciona? O seu organismo, quando você se alimenta, você jogou um alimento para dentro. Se esse alimento tiver carboidrato, o seu organismo vai jogar insulina para a corrente sanguínea, para que essa insulina remova esse carboidrato que você ingeriu para dentro da parte muscular. Quando você acaba ficando resistente à insulina, significa que essa quantidade, vamos pôr um número, você se alimentou, ela jogou 10 de insulina, você deu conta e manteve a glicemia nos níveis normais. Aí você se alimentou, você está resistente à insulina, então seu corpo mandou 20 para conseguir equilibrar. Você se alimentou e seu corpo mandou 20, mas não deu conta, então ele mandou mais 10. Então, dessa vez ele mandou 30. Vai chegar um momento que o seu corpo ele não dá mais conta de mandar tanta insulina para equilibrar isso, e aí a sua glicemia no seu sangue sobe, por isso que você acaba desenvolvendo a diabetes tipo 2, mas antes disso, você já está resistente à insulina. Considerando que as dietas com baixo teor de gordura total e saturada podem ser ótimas para indivíduos tolerantes a carboidratos, ou seja, sensíveis à insulina. Uma dieta com menos carboidratos e mais rica em fibras e gorduras parece ser o ideal para pacientes com diabetes tipo 2. Então, essa é a conclusão desse estudo. Então, aqui vai estar os links. Lembra, embaixo, vou voltar para mim, que eu vou até mostrar mais uma coisa. Embaixo dos vídeos, você clica ali, vai arrastar umas informações mais para baixo, vai ter os links e vai ter o tema da aula. Foi até interessante que esse artigo veio, eu estou lendo esse livro agora, Gordura Sem Medo, é da Nina eu não sei nem falar isso aí, Teicholz, Por que a manteiga, a carne e o queijo devem fazer parte de uma dieta saudável. É um best-seller de New York Times, então assim, é um traduzido para português, esse em português, vem até a calhar com relação a isso. Então, gorduras não são maléficas para o seu organismo. Então, eu quero que você entenda bem isso. Se você gostou desse conteúdo, faz um comentário aqui embaixo. Se gerou alguma dúvida,
pode também colocar aqui embaixo desse vídeo nos links no comentário, que eu vou explicar para você e caso precise eu vou gravar novamente um vídeo explicando exatamente a dúvida que você teve. Gostou desse vídeo também? Compartilha com as outras pessoas que precisam ver essa informação, porque eu tenho certeza que você não desenvolveu a diabetes tipo 2 de propósito. Foi a falta de informação que teve um mau hábito alimentar, como a gente acabou de ver nesse estudo, e aí acabou virando resistência à insulina e depois a diabetes tipo 2. Mas com uma alimentação saudável, de baixo carboidrato e exercício físico, a gente consegue diminuir muito a quantidade de remédio que você toma. Para quem utiliza insulina, a gente consegue diminuir a quantidade de insulina e em muitos casos a gente consegue até se livrar da medicação, mantendo esse hábito saudável e exercício físico. Então, espero que você tenha gostado. Ótimo final de semana e nos vemos semana que vem.